Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo, vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições no livro de Deus. A gente continua analisando aquela palavra de orientação à igreja. A igreja da época do apóstolo Paulo e a nós também. Depois dele ter mostrado os nossos direitos em Cristo, aí ele advertiu, ele mostrou, ele está nos dizendo para termos cuidado. Ele, em outra carta, ele usa o termo acautelai-vos. Aqui ele diz: ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, dias de festas, lua nova ou sábado, pois tudo isto são sombras daquilo que havia de vir, mas o corpo é de Cristo. A gente mostrou o contraste entre uma coisa e outra, enquanto aquilo que alguém poderia usar na época como argumentos, como defesa, como credenciais de uma religiosidade mais acurada, baseada na lei. O apóstolo mostrou que tudo aquilo que os adversários da igreja, dos seguidores de Cristo, tudo aquilo que eles usavam numa atitude persuasiva, mostrando que aquilo era sinal de fidelidade, o apóstolo mostrou que não passavam de sombras. Tudo aquilo teve o seu papel. Tudo aquilo que ele menciona está na lei, mas ele mostra que a lei, que em outra carta ele chama de circuncisão, a lei teve o tempo dela, a sua ação, seu valor foi temporário. Por isso ele apresentou este qualificativo. Eram sombras daquilo que havia de vir. Mas o que quer dizer aquilo que havia ou haveria de vir? A realidade, Jesus Cristo. O corpo é de Cristo. Como me impressiona a ação apostólica de Paulo. Este homem era um apóstolo cristocêntrico. Isto é, Cristo era
a base, era o centro de sua fé, o centro de sua ação como apóstolo, como missionário ou apóstolo mesmo aos gentios. A ênfase era Cristo. Você pode olhar cada carta que ele mandou às igrejas. O ponto central era Cristo Jesus. As pessoas, ainda hoje, algumas têm aquele argumento quando elas ouvem o Evangelho, quando elas leem as Escrituras, elas, por causa do apego que elas têm em tradições, em ensinamentos dos homens, que para elas passaram a ter um valor imenso, elas dizem, bem, tudo isso está certo, mas eu não preciso de mudar de religião para servir a Deus. Parece um bom argumento, parece que nisso tem verdade, mas não. Veja que o apóstolo Paulo, ele era um homem, não vai pensar que antes de tornar-se apóstolo, seguidor de Jesus, ele era um homem sem religião, um homem sem Deus. Não, ele era zeloso. Ele mostra, quando ele escreveu a sua carta à igreja em Filipos, quando ele mostra as suas credenciais no judaísmo, nós ficamos admirados com o zelo que ele tinha pelo judaísmo. Mas quando ele encontrou Jesus, e encontrou Jesus de uma maneira milagrosa, de uma maneira que alterou toda a sua vida dali para frente. Ele chegou a dizer na carta aos Filipenses, ele chegou a dizer, olha, tudo aquilo, usando só uma palavra, toda aquela religiosidade que eu tinha, eu considerei como esterco. Em outra tradução, eu considerei como lixo por causa do conhecimento de Cristo Jesus. Aleluia! Você notou o valor que tem Cristo para um homem, para uma mulher que realmente o encontra, que realmente tem uma revelação dele? Esta pessoa nunca mais será a mesma. Ela não vai ficar defendendo tradições, defendendo a fé dos avós, a fé dos pais. Ela vai defender, vai mostrar o valor que é encontrar Jesus, seguir Jesus. Por isso, aqui nesta carta aos irmãos de Colossos, para nós também, ele está alertando, ele está como que a dizer, olha, meus irmãos, vocês já têm tudo, vocês já encontraram aquele em cujo corpo habita toda a plenitude da divindade.
Meus irmãos, vocês já têm esta plenitude. Vocês foram circuncidados nele, foram sepultados com ele pelo batismo. Vocês ressuscitaram com ele. Vocês estavam mortos em vossos pecados. Ele vos perdoou. Olha aquela cédula, aquele escrito de dívida que era contra vocês, aquelas regras, aqueles dogmas, aquelas proibições que não passavam de jugo. Jesus rasgou, encravando tudo lá na cruz. Então, se vier alguém com essa história, querendo julgar vocês, dizendo que vocês têm que respeitar dias de festa, lua nova, sábados, rejeitem isto. Vocês já têm o conhecimento maior, o conhecimento total. Não deixem que essa gente se tornem juízes da vossa fé. Fiquem julgando vocês. Não permitam que eles fiquem querendo arbitrar a vossa fé, mas se firmem, se segurem em Jesus. Vamos continuar mostrando esta verdade. E agora eu me lembro de Paulo novamente. Olha, eu não me canso de escrever as mesmas coisas. Eu também não me canso de ministrar sempre a mesma mensagem, a mensagem cristocêntrica, Jesus Cristo, que às vezes é chamado de Jesus Cristo e às vezes Cristo Jesus e às vezes só Jesus. A gente vai ver este segredo também em nossos estudos. Por quê? Que algumas vezes ele aparece só como Jesus, outras vezes Jesus Cristo e outras vezes Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto e nos dê cada dia a revelação total daquilo que Ele é. Que a misericórdia dEle se multiplique nesse dia, conforme é a promessa dEle, conforme o profeta declarou. Se não fosse a misericórdia de Deus, há muito a gente teria sido destruído. Fiquem na bênção, na graça de Deus. Amém e amém.